Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Motivo de muita alegria poder compartilhar uma palavra com os irmãos na sua casa. Gostaria que os irmãos abrissem duas passagens, né? A primeira é em Gálatas, capítulo 5, versículo 26. Enquanto os irmãos abrem, Gálatas 5, 26. Agradeço a Deus por mais essa oportunidade que Ele me concede, ao pastor que sempre tem confiado na minha pessoa, a irmã Yuli, que fez o convite. Deus abençoe. Amém, irmãos? Cinco, 26. Assim diz a palavra do Senhor. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. E a outra passagem, Tiago, capítulo 4. No versículo 15 a seguir, 15 e 16. Amém? 15 e 16. Tiago 4, 15 e 16. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como essa é maligna. Amém, irmãos? Vamos fechar nossos olhos e orar mais um pouco, amém? Porque onde tem muita oração, tem muito poder, amém? Que o poder do Senhor venha sobre esse lugar, tomar e inundar os nossos corações, ó Senhor. Toda honra, toda glória, Senhor, seja dada a Ti, ó Pai querido. Que nesse momento eu diminua, Senhor, meu Pai, que Tu cresças, Senhor. Ó Pai querido, abençoa o coração dos Teus filhos, Senhor. Que eu possa ser fiel, ó Pai, a entregar a Tua palavra, Pai querido, em tudo que o Senhor tem para esta noite, ó Pai querido. Leva cativo os pensamentos, a obediência de Cristo Jesus. Que caiam por terra todos os comichões do ouvido, em nome de Jesus, ó Pai. Que o Teu nome seja glorificado, ó Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. É o que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus, podeis assentar, irmãos. Aleluias. Confesso, irmãos, que eu estou muito nervosa. Até parece que é a primeira vez que eu vou pregar. Falei, oh Deus amado, mas Deus sabe todas as coisas, amém? Para mim ficar mais nervosa, eu tive que cantar hoje. A irmã Daniele chamou a gente para cantar. E louvor não é a minha área, né? Então a gente fica um pouco mais tenso, né? Mas Deus é fiel, né? Glória ao Senhor por tudo. Amém, irmãos? Essa palavra o Senhor trouxe no meu coração já há um tempo, né? Um mês atrás, mais ou menos. E essa palavra presunção, né? E o Senhor incomodou bastante meu coração nessa palavra. E quando a irmã Yuli fez o convite, então eu passei a estudar a respeito e Deus começou a ministrar muita coisa no meu coração, né? E descobri que presunção e vanglória são as mesmas coisas, né? Uma é sinônimo da outra. E Deus me fez lembrar de duas passagens na Bíblia, né? Dois homens que foram tomados por esse sentimento, né? De vanglória e presunção. Então, gostaria de estar falando primeiro sobre Saul, né? Em 1 Samuel, em capítulo 15. Vou discorrer apenas algumas partes, né, que senão o tempo não dá. Que a gente começa a estudar, vai aparecendo tanta anotação, a gente pensa, será que vai dar tempo de falar tudo, né? Em 1 Samuel 15, apenas no versículo 17 ali,
E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e o Senhor te ungiu rei sobre Israel? Então aqui, né, Samuel chama a atenção de Saul, né, todos já, a maioria acredito, conhece essa passagem, né, que foi dada uma ordem a Saul e que ele não executou por completo essa ordem, né, ele fez apenas parte dela, né, deixando os amalequitas vivos, né, o rei Agag não foi morto, né, e pegou o melhor do que tinha ali também para sacrificar. E tudo isso desagradou muito a Deus, né, fazendo com que ele falasse com Samuel e Samuel viesse a chamar a atenção do rei Saul e, por seguinte, vem depois falando que como Saul assim, aparentemente, ele fez que estava arrependido da situação, né? E até no momento chegou a rasgar as vestes de Samuel quando ele estava se retirando, porque ele queria que ele permanecesse ali. Né? Ele fez várias coisas erradas, né? Ele sacrificou no lugar de Samuel, que isso era o ofício dele, e tudo isso desagradou a Deus, e foi quando Deus falou a Samuel e disse que ele não era mais, ele não se sentia mais como pequeno, mas ele se achava, né, alguém que presunçoso, né, alguém que tinha condições de ocupar a posição do profeta, né, que ele podia estar ali sacrificando no lugar dele. Então, sabe, irmãos, quando Deus falou, eu falei, meu Deus, né, que realmente a gente possa sempre estar analisando na nossa vida, né, que Deus, ele tem um chamado específico para cada um de nós, que nós não tenhamos os nossos olhos no chamado do nosso irmão, né, ou que desejemos alguma coisa que não faz parte para a nossa vida, porque para cada um Deus tem algo, igual eu falei, eu não sou da área de louvor, né, mas eu não costumo dizer não, né, então se Deus quer, os irmãos querem ouvir um pouco desafinado, né, eu não recuso, né, porque eu acredito também que aquela palavra eis-me aqui, né, que Samuel falou, a gente tem que sempre estar falando, né, porque se nós falamos eis-me aqui para ir trabalhar, eis-me aqui para se divertir, eis-me aqui para fazer tanta coisa, que dirá para as coisas do Senhor, né? Essas, em primeiro lugar, nós temos que estar disposto a fazer e nenhum obstáculo tem que existir para que a gente sirva ao nosso Senhor. Independente das nossas dificuldades, né, como eu acabei de falar da minha, né, independente das circunstâncias que nós vivemos, nós não podemos deixar nada disso impedir que nós venhamos a servir ao Senhor e fazer o nosso melhor para Ele, porque nós não estamos fazendo para homens, nós não estamos aqui para agradar homens, né, nós estamos aqui para agradar o Senhor. E o Senhor se agrada de quem tem o coração humilde, né? Que é o contrário de um soberbo, né? De uma pessoa presunçosa, de uma pessoa que se vangloria naquilo que ela consegue, daquilo que ela se acha capaz de fazer. Né? Os irmãos, como sabem, eu sou professora, eu podia me gloriar, né? Talvez no meu português, no meu diploma, em alguma coisa, mas o Senhor sempre me ensinou o caminho da humildade, e eu acho que esse caminho é um segredo muito de sucesso, de muito sucesso. Se você quer ter sucesso, se humilha, mas se humilha perante o Senhor, porque Saul, ele fez que estava arrependido. Ele se fez de humilde, mas o Senhor é aquele que conhece o nosso coração. E do Senhor a gente não pode enganar nada, a gente não pode esconder nada, a gente não pode se fazer passar por nada, porque o Senhor nos conhece, Ele conhece desde que Ele te formou, desde o ventre da tua mãe, Ele conhece o teu caminhar, o teu levantar, o teu deitar, Ele conhece toda a tua vida. Eu não conheço um terço da tua vida e você não conhece 1 milímetro da minha vida. Nós não conhecemos uns aos outros,
outros. Nós não sabemos o que está passando na cabeça agora de cada um. Nós não temos esse poder, mas o Senhor tem. E o Senhor conhece, e Ele fala em sua palavra, que Ele abate aquele que é exaltado. Então, irmãos, que nós tenhamos isso sempre presente no nosso coração. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós não somos ninguém perante um Deus tão soberano. Mas o Senhor, nessa noite, Ele não quis, eu vejo dessa forma, dizer que existem aqui no nosso meio soberbos, ou pessoas que estejam se vangloriando. Mas o ponto principal é que Ele quer o seu povo humilde na sua presença. Ele quer um povo que se humilha na sua presença. Um povo que coloca diante da tua presença todos os seus problemas. Igual a nossa irmã Giovana falou aqui, né? Deus sabe, e poderia ter escolhido tantas pessoas para estarem ali trabalhando naquela firma, mas o Senhor conhece a necessidade da nossa irmã. O Senhor sabe o coração dela e sabe que se ela faltou, se ela não pôde estar, né, todos esses dias dos meses na fábrica como ela gostaria de estar, o Senhor sabe, tanto é que Ele é fiel. Ele honra a nossa humildade, a nossa sinceridade, a sinceridade dos nossos lábios. Porque o Senhor não quer, irmãos, que a gente venha só honrar Ele com os nossos lábios. Chegar aqui e falar meia dúzia de palavras bonitas para agradar. O Senhor te conhece, o Senhor me conhece. Ele sonda os nossos corações. Nós não temos que agradar pessoas. Nós não temos que agradar as pessoas, nós temos que agradar ao Senhor. E quando nós estamos dispostos a agradar ao Senhor, consequentemente nós agradamos as pessoas, porque Deus toca nos nossos corações, Deus faz com que a gente venha agir de forma que o seu nome venha a ser engrandecido, que a gente venha se diminuir na presença de um Deus tão soberano. Então esse homem que foi deposto do seu cargo de rei, porque ele não teve a humildade, porque ele se fez de prepotente, se achou presunçoso, porque ele foi cobiçoso, porque ele quis uma posição que não lhe cabia. Que nós não venhamos a chegar numa posição dessa, que o Senhor não nos tire de onde Ele nos colocou. Irmãos, que o nosso coração seja puro diante do Senhor, como Ele fala, o Davi colocou ali, acha em mim, Senhor, um coração puro, e que eu tenha um espírito reto diante de Ti, que seja reto diante de Ti, Senhor. Eu olho para mim, para a minha vida, eu não me julgo apta para estar aqui, eu vejo tantas falhas, mas quem escolhe é Deus, quem capacita é Ele. E eu fiquei muito feliz de ver, sabe, a irmã Giovana falar, a irmã Sayuri falar, porque isso realmente é uma coisa assim que Deus também toca todos os dias no meu coração, que é um pedaço desse louvor que a Aninha cantou aqui. Deus tem sido tão bom para mim. Quem pode dizer, Deus tem sido tão bom para mim, diante de tantas adversidades, diante de tantas dificuldades, de tantas lutas, de tantas provas, de tantas perseguições, eu posso dizer, Deus tem sido tão bom para mim. Eu consigo ver Deus agindo na minha vida, em cada detalhe no meu trabalho. Cada coisa que eu faço, eu levanto as mãos e falo, obrigada, Senhor, porque eu consegui até aqui. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem me dado saúde, que é uma coisa que nós mais precisamos nesse momento, diante desse Covid-19, diante dessas pragas, dessas viroses, de tanta coisa. O Senhor tem nos dado saúde. Irmão, se você tem saúde, se você tem fôlego de vida, louve ao Senhor. Não se negue a fazer a obra do Senhor, porque Ele é digno de louvor, Ele é digno de adoração, Ele é digno de exaltação.
Irmãos, reconhecer o Senhor e os seus feitos todos os dias em nossas vidas, isso é o motivo do nosso viver, isso é o motivo do nosso respirar. Não é você ter uma casa farta de bens, coisas materiais, não é você estar com sua geladeira lotada de tanto alimento, não é você ter o melhor serviço ou a melhor posição nesse mundo. O melhor é estar na presença do Senhor e reconhecer que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que Ele é o Deus soberano, digno de ser louvado e exaltado. Amém, irmãos? Então esse rei foi deposto. Esse rei foi deposto porque ele se ensoberbeceu. E que isso não venha chegar aos nossos corações, amém? E a outra passagem em Daniel, capítulo 4, que fala de um outro rei. O rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor, né? Nesses últimos dias, Deus me trouxe essa passagem. Depois, em casa, os irmãos podem estar lendo o capítulo e vendo aqui. Eu vou discorrer somente um pouco, mas esse rei, pela sua presunção, ele passou uma temporada como um animal. Ele passou a comer pasto no chão. Cresceram os seus pelos, o seu cabelo. Ele ficou irreconhecível por causa da presunção, irmãos. Porque ele se achou muito, né? Então Deus humilhou e abateu. Gostaria que os irmãos só vissem ali o versículo 37, no capítulo 4, né? Que fala ali, depois de tudo que ele passou, né? Depois que passou a temporada dessa humilhação, agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico o Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras, os seus caminhos, juízos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Amém, irmãos? Então, soberba também é presunção, também é um sinônimo de presunção, né? Então, que não venhamos a nos ensoberbecer por nada. Esse rei, ele teve que passar por isso, para ele admitir que existe um Deus acima dele, né? Então, que nós, em nenhuma situação da nossa vida, nós venhamos a passar por situações desse tipo, para reconhecer que Deus é Deus, que Ele é soberano, que Ele é maior do que o nosso pensamento, maior do que a nossa vida, maior do que tudo. Ele é mais que tudo para nós. Amém, irmãos? E eu não vou ser muito longa, né? Não quero falar além do que Deus colocou no meu coração. Amém, irmãos? E a outra passagem que eu citei no começo de Tiago, é a passagem que fala no capítulo 4, no versículo, a partir do versículo 13, que fala a falibilidade dos projetos humanos. Essa palavra, falibilidade, eu tenho que falar devagar, senão eu acabo falando errado. Falibilidade é qualidade de falível, que pode ser alvo de falha, que está suscetível ao erro. Todos nós estamos suscetíveis ao erro. E nessa passagem de Tiago, né, Deus ministrou algo desde o ano passado no meu coração, né, que isso que eu vou comentar agora, um testemunho que eu vou dar, um pouquinho dele, a única pessoa que aqui sabe é a irmã Mariana, e os demais, ninguém sabe a respeito, né? Porque um dia eu, em particular, falei para ela, mas hoje Deus trouxe isso no meu coração e eu creio que vai servir para alguém, amém? Então, quando era mais ou menos no final do ano passado, né? Nos últimos meses do ano passado, outubro, novembro e dezembro, antes de acontecer essa epidemia, né, eu coloquei no meu coração que eu queria regressar ao Brasil, que eu queria voltar, que eu queria estar junto com a minha mãe, que eu queria levar a minha filha para conhecer
avó, que ela já não tinha conhecido, não conheceu os 2 avós que faleceram, e por último faleceu a minha sogra. Quer dizer, eu só tenho a avó materna agora, né, a minha mãe viva. E aquilo começou a incomodar demais o meu coração. E eu comecei a orar, né, porque Deus me trouxe essa passagem, né, que ele falava assim, se, e em lugar do que, espera só um pouquinho, no versículo 14, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece, em lugar do que deveríeis dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Foi exatamente essa passagem, né, que Deus ministrou no meu coração. E eu comecei a orar em cima dessa palavra, né? Porque esse era o desejo do meu coração, e a minha filha também começou a pedir muito, porque tinha coleguinhas que tinham voltado do Brasil, e tinha coleguinhas que estavam perto dos avós, e aquilo começou a me incomodar. Eu falei, meu Deus, e se minha mãe morrer, e essa menina não conhecer nenhum avô, nenhuma avó, né? Como vai ficar, como vai crescer assim? E aquilo, eu nunca comentei nada com ninguém, e ficou me incomodando, e também várias situações que eu estava vivendo no meu trabalho, e eu sentia que aquilo era o que Deus estava querendo que eu fizesse. Mas eu comecei a orar muito, e eu vejo assim, sabe, que foi mais uma experiência que eu tive com Deus. Porque Deus, ele não nos deixa ser enganados, né? E realmente, se isso partisse do coração de Deus, ele confirmaria todas as coisas, né? Então, a gente tem que ser assim bem cauteloso para anunciar as coisas, né? O desejo do nosso coração. Antes, a gente tem que colocar ele nas mãos do Senhor, né? Então, eu coloquei esse desejo no coração, do meu coração nas mãos do Senhor, em oração, e eu vi em dezembro, em janeiro, em fevereiro, tanta coisa acontecer. E aquilo que desejava o meu coração, né, porque enganoso é o coração do homem, mais que todas as coisas, né, e Deus sabe disso. Então, ele me mostrou todas as impossibilidades de eu voltar para o Brasil, né, e realizar um desejo que eu queria para satisfazer a minha filha e também para fugir de determinadas situações que eu estava vivendo no meu trabalho. E era uma forma assim de eu abandonar tudo e ir embora. Mas eu colocava muito assim, sempre coloquei muito o peso da igreja. Coloquei muito o peso de servir ao Senhor. O peso, porque eu amo o Japão. Eu não me vejo mais no Brasil. E só nessa hipótese mesmo eu querer voltar, né, para agradar uma filha. Mas Deus tirou isso de mim, né, e me consolou nessa palavra quando eu vi essa epidemia, eu vi o aeroporto se fechar, eu vi todas as coisas me pedirem de seguir. E hoje, nem vindo o dinheiro da ajuda, não sinto mais a vontade, porque o Senhor é quem sabe o tempo certo para cada um de nós, né? Então, que não haja em nós, porque nessa palavra fala depois ali, nenhuma presunção no versículo 16, mas agora vos glorieis em vossas presunções. Toda glória, tal como essa, é maligna. Então, tudo que não é a perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas, não provém dele, não é o que ele tem para nossas vidas. Então, essas situações estão descartadas, né? Porque a palavra mesmo fala em Mateus que se a gente amar os filhos mais do que a Deus, nós não somos dignos do Senhor. Então, nunca a vontade de um filho meu vai ser além da vontade do meu Senhor, né? Então, nem a vontade de ninguém, nem do meu marido, nem de nenhuma outra pessoa, nem a vontade do meu pai, que queria tanto que eu voltasse quando ele já estava prestes a falecer, prevaleceu sobre o que Deus tem preparado na minha vida. E eu vejo nisso, assim, Deus nos fortalecer, porque Deus tem muito mais
coisas maravilhosas para a nossa vida, né? E ele fala assim, na sua palavra, que aquele que abre mão, né, ou que tira a mão do arado, não é apto, né, para prosseguir. Então, nós não podemos olhar para as nossas vontades. Nós não podemos olhar para a presunção no nosso coração de querer achar que sabemos alguma coisa ou que nós podemos direcionar a nossa vida aonde nós vamos. Porque a palavra fala, se Deus permitir, amanhã iremos e lá compraremos e faremos isso ou aquilo. Então, irmãos, foi em cima dessa palavra que Deus ministrou no meu coração, né? E eu glorifico o Senhor, né? Porque Ele é fiel e Ele não nos deixa ficar enganados, né? E agora, para encerrar, né? O Senhor colocou assim no meu coração uma passagem que estava ali até na hora que eu estava procurando a palavra, falou assim: a ingratidão é a mais horrenda, é o mais horrendo de todos os pecados. A ingratidão. Horrendo é horrível, horroroso. A ingratidão. Que não chegue a ingratidão no nosso coração, que não esqueçamos de nenhum dos feitos do Senhor sobre as nossas vidas. Todos os momentos que Ele tem nos guardado, nos protegido, nos livrado de laços, de acidentes, de todas as situações. Nada venha chegar no nosso coração a ingratidão, permitir, irmãos. Mas isso quem pode fazer somos cada um de nós. Nós é que temos que cuidar, né, do nosso coração. Muitos, a gente fala coração, mas muitos, né, têm referência como a mente. A nossa mente, né? Porque a mente é algo que é muito sugestivo, né? Então, igual eu falei assim, o coração é enganoso e muitas vezes a gente pode se enganar pelos desejos, pelos sentimentos, às vezes alguém pedindo, né, para você faz isso, age dessa forma, as emoções, né? Então, tudo isso atrapalha. Por isso que a gente tem que colocar, depositar tudo isso diante do Senhor. Por isso a importância tão grande da oração, né? De conversar com o Senhor, de pôr diante dele todas as nossas necessidades, igual a irmã Sayuri citou aqui, o 1 Pedro, né, 1 Pedro 4:7, né, que foi que você falou? 5:7, né? Então, também tem aqui, tem o 1 Pedro 4:11, tá? O 1 Pedro 5, do 5 ao 9. Então, são todas passagens que eu anotei aqui, é justamente isso, a ansiedade. Muitas vezes, a ansiedade da gente, né? Ou pela circunstância que a gente está vivendo, a ansiedade nos leva a tomar atitudes, a tomar posições que não estão de acordo com a vontade do Senhor. Então, que a gente venha sempre buscar a vontade do Senhor, né? O plano perfeito dele para nossas vidas, né? E Deus ministrou em cima de um louvor, né? Que o Mateus vai colocar para a gente agora, né? Que esse louvor é muito lindo, né? E que você fique à vontade para orar nesse momento, né? E que nós possamos nos colocar de pé, se você sentir no coração de ajoelhar, não sei, como você sentir, né? E eu gostaria que esse louvor, ele tocasse, repetisse 2 vezes esse louvor, por favor, Mateus, que fala assim, se eu me humilhar, né? Se eu me humilhar diante do teu altar, né? Então, que nós possamos, que nós temos a oportunidade nesse momento de colocar diante do Senhor, porque Ele é o único que sabe o que nós pensamos, o que nós sentimos e o que nós vivemos a todos os dias, quais são as nossas expectativas para o amanhã, mas que Ele é soberano, Ele sabe tudo, Ele conhece tudo e sempre vai agir de forma a gente chegar no melhor, no que Ele tem preparado para as nossas vidas. Amém? Mateus, pode soltar o louvor?